Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal. Vamos dar continuidade ao estudo das classes gramaticais. Agora vamos falar das classes gramaticais variáveis, ou seja, são aquelas que têm masculino e feminino e também pode ter o seu singular e o seu plural, tá? Vamos começar por um processo mnemônico. Nós vamos trabalhar com a palavra Sanapev. Tá. O que seria esse Sanapev? S de substantivo, A de adjetivo, N de numeral, A de artigo, P de pronome, e V de verbo. Ok. Então, essas palavras, elas são variáveis. Essas palavras são variáveis, ou seja, elas possuem masculino e feminino, e elas possuem singular, plural. Ok? Ok. Cada uma delas vai desempenhar uma função sintática distinta. E, ao longo do estudo, a gente vai ver cada função sintática de cada classe gramatical independente. Ok? Tá. Por enquanto, o que a gente precisa saber é isso aqui. É ter esse layout na mente, de saber que essas classes gramaticais são variáveis, ok? Ou seja, possui masculino e feminino, singular, plural. No total, eu tenho 6 classes variáveis e 4 classes invariáveis, totalizando 10 classes gramaticais. A partir dessas classes, a gente utiliza a análise da função sintática. Tá. Então, vamos começar a falar do substantivo. Substantivo. Tá. O que eu preciso para minha prova saber de substantivo? Substantivo é um estudo muito extenso. Vamos começar com uma pequena definição. Substantivo é a classe gramatical que dá nome aos seres e coisas. Pronto. É suficiente para entendermos. É a classe gramatical que dá nome aos seres, ou seja, dá nome aos seres e às coisas. Perfeito? Gramatical, você também pode trocar por palavras. Ok? Então, é a classe de palavras
que dá nome aos seres e coisas. Perfeito? Perfeito. Aqui nós vamos dividir em dois momentos. Eu quero esse momento aqui, ó. Isso você precisa saber. Os substantivos concretos e os substantivos abstratos. Ok? Nós precisamos ter o completo entendimento do que é substantivo concreto e do que é substantivo abstrato. Senão, não funciona. Ok? Ok. E também a gente vai ver os substantivos uniformes e biforme. Tá. Se nós tivermos consciência desses grupos de subgrupos, né, de substantivos, a gente vai ter uma noção exata e perfeita da análise sintática. Beleza? Beleza. Tá. Dentro da definição de substantivo, que é a classe gramatical que dá nome aos seres e coisas, eu vou só colocar aqui alguns exemplos para que não fique invalidado. Então vamos lá. Então, ó, carro é um substantivo. Cavalo é um substantivo. Casa é um substantivo. Ok? E por aí vai. Tudo aquilo que tem nome é um substantivo. Perfeito? Tranquilo. Bem simples, bem tranquilo. Tá. Vamos evoluir. Vamos falar de concreto e abstrato. Aqui você tem que entender. O que seria um substantivo concreto? Aliás, na escolinha da famosa tia Teteia, ela ensina assim: substantivo concreto é tudo aquilo que você pode tocar. Essa definição, ela não é errada, porém ela não é completa. Perfeito? Por que ela não é completa? Porque Deus você não toca, mas ele é concreto. Percebeu? Então, alguns mitos, vamos colocar assim, de substantivo concreto e abstrato, a gente vai tirar com uma simples definição. Eu julgo que é a mais objetiva para o conceito. Tá. O que seria um substantivo concreto? Concreto. Concreto é tudo aquilo que forma uma imagem na mente. Tá. Tudo aquilo que eu consigo visualizar na minha mente é um substantivo concreto. Tudo aquilo que eu consigo visualizar,
ter uma imagem na minha mente é um substantivo concreto. Exemplo. Aqui são os mais críticos, tá? Deus. Deus é concreto. A gente não toca em Deus, mas a gente consegue visualizá-lo em nossas mentes. Perceberam? Outro. Vento. Vento a gente consegue visualizar em nossas mentes. Ok? Ah, não estou conseguindo visualizar vento. Ó. Tipo aquele furacão assim, ó. É um vento. Então, visualizou na mente é substantivo concreto. Ok? Ok. Outro. Fada. Fada é um substantivo concreto. Eu não consigo tocar numa fada, porque a definição de concreto não é essa. Não é aquilo que você toca. E sim aquilo que você consegue construir de imagem em sua mente. Perceberam? Por isso que existe a fada do Peter Pan. Ok? Ficou na mente uma imagem, conseguiu localizar uma imagem, é concreto. Tá. E o que seria, então, o substantivo abstrato? É justamente o oposto. Abstrato é tudo aquilo. Abstrato é tudo aquilo que não tem forma na mente. É tudo aquilo que não tem forma na mente. Tudo aquilo que não é imagem na minha mente é abstrato. Se eu falar uma palavra, um substantivo, e não vier uma imagem, ele é um substantivo abstrato. Exemplos. Olha a diferença. Forme em sua mente um substantivo chamado necessidade. Qual a imagem de necessidade? Não tem, pô. Perceberam? Não temos imagens de necessidade na mente. Logo, esse substantivo, ele é abstrato. Tá. Outro. Tristeza. Forma na mente aí, tristeza. Não tem uma imagem, não tem uma figura. Logo, tristeza é um substantivo abstrato. Beleza? Mais um. Bondade. Tá. Bondade é abstrato? Sim. Por quê? Porque eu não formo uma imagem de bondade na minha mente. Eu não consigo resumir uma figura. Perceberam a diferença? Ok. Então aqui nós entendemos o que é concreto e o que é abstrato. Esse conceito é fundamental para nós evoluirmos no estudo de adjunta adnominal e complemento nominal. Então você tem que entender o que é substantivo concreto e o que é um substantivo abstrato. Beleza? Beleza. Vamos avançar.
Vamos falar agora de substantivo uniforme e biforme, ok? Vou começar com biforme, que ele é mais tranquilo. Substantivo biforme. Veja, o próprio nome já dá um indicativo, ó. Bi. Bi significa dois ou duas, né? Forme significa forma. Então, o substantivo biforme é aquele que tem duas formas, perceberam? Então, possui duas formas. Tranquilo até aqui. Tá, vamos ao exemplo aqui, ó. Quando eu digo assim, menino, você já sabe que gênero é de substantivo, sabe que é masculino. E quando eu digo menina, você também já sabe que é um tipo de gênero, que é o feminino. Ou seja, pro mesmo substantivo, para a mesma coisa ou ser, eu tenho duas formas de escrever. Uma termina com O, menino, outra termina com A. Então aqui são duas formas diferentes de se escrever o mesmo substantivo. Por isso que é um substantivo biforme. Ok? Tá. Muito tranquilo. E o substantivo uniforme? Ó, o uniforme, o nome já está dizendo, né? Só tem uma forma. A gente só vai escrever daquela forma, ok? E eles vão se dividir em três grupos: epsiano, sobre o comum, comum de dois gêneros. Tá. Então perceba que esse substantivo uniforme, ó, uni significa único ou única. Única. E forme significa forma. Única forma. Ou seja, vai ser um substantivo escrito de uma única maneira, de uma única forma. Ok? Ok. Tá, vamos aqui aos exemplos para ficar claro. Tá, então vamos lá. Quando eu digo assim, foca, você já vai ter na mente que tipo de animal que é. Ok. Mas você não vai saber se esse animal, foca, é masculino ou feminino. Você não vai saber o gênero dele. O gênero dele vai se dar por uma outra palavra, que é foca macho e foca fêmea. Perceberam? Então, foca, eu vou ter macho e fêmea. Porque esse substantivo foca é uniforme, só vai ser escrito dessa forma. Outro exemplo, onça. Ó, lá vem a onça. Essa onça é masculina ou feminina? Não sei. Perceberam? Então, esse substantivo uniforme, com uma única escrita, no que tange aos animais, é ipsiano. Ok? Ok. Tá.
O que seria o sobre-comum? O sobre-comum seria esse aqui, ó. Criança. Seriam os seres humanos, vamos colocar assim, né? Criança. Quando eu digo criança, eu não sei se essa criança é do gênero masculino ou do gênero feminino. Perceberam? Por isso que esse substantivo é sobre-comum. Ele serve tanto para o gênero masculino, tanto para o gênero feminino. Lá vem a criança. Ok? Isso é sobre-comum. Só vai ser escrito dessa forma. A criança. Tá. E o comum de dois? O comum de dois, ó, mas só uma observação aqui no sobre o comum. O artigo, o artigo é fixo. Como assim é fixo? Só vai ter esse artigo aqui, ó. A criança. Ok? Só vai ter esse artigo. A criança. Aí pode ser menino ou pode ser menina, né? Pode ser masculino, pode ser feminino. Diferente do comum de dois gêneros, que eu digo aqui que é o tchan. Artista. Aí o artista é um substantivo de uma única forma. Você só vai ser escrito daquela forma. Mas o artista, ele permite você escrever assim, ó. O artista, a artista. Essa é a diferença do sobrecomum. O sobrecomum, ele só vai permitir um artigo. E o artigo vai ser fixo. Vai ser aquele artigo. E o comum de dois gêneros vai permitir mais de um artigo. É o artista, a artista. Perceberam, pessoal? Então, essa é a diferença do sobre-comum para o comum de dois gêneros. O comum de dois permite dois artigos, dois gêneros, ou seja, o e o a, e o sobre-comum não. O sobre-comum permite apenas um único artigo. Ok? Ficamos por aqui e depois avançamos.